Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o volume do prisma. Você sabe como se calcula o volume do prisma? Então a gente vai ver nessa aula, né, como você pode fazer isso, calculando primeiro a área da base vezes a altura, mas você também vai ver que dependendo da área da base, né, se ela tiver uma estrutura um pouco mais complexa, termina sendo mais trabalhoso. Se for uma estrutura mais simples, como um quadrado, você calcula tranquilamente a área da base só fazendo um lado vezes o outro, né? Então vamos ver juntos? Então, na aula de hoje falaremos sobre o volume do prisma. Então aqui a gente vai ver como é possível, né, dividir em duas partes, né? Então, como que é o cálculo do volume do prisma? Então a gente tem aqui a ideia principal, né, do volume do prisma, você consegue calculando a área da base do prisma vezes a altura do prisma. Então, se você tiver a área da base vezes a altura, você multiplica um pelo outro, você encontra o volume do prisma, né? Se você tiver um prisma com base retangular ou quadrada, você só faz a área da base um lado vezes o outro, né? Se a área da base for um triângulo, você precisa lembrar da fórmula do triângulo da área, né? Que seria base vezes altura dividido por 2. Se for um paralelogramo, você precisaria fazer base vezes altura. Se você tiver aqui um trapézio, né? Base maior, base menor, vezes altura dividido por 2. Então vai depender muito da base para você ter mais facilidade ou não. Porque quando a base aqui é um retângulo ou um quadrado, é bem imediato. Um lado vezes o outro, você já acha a área da base. Agora, quando você tem uma estrutura que dá um pouco mais de trabalho, você vai ter que fazer mais cálculo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura do hexágono. Quando você tem essa base em forma de hexágono, a fórmula da área, né, do hexágono depende do seu lado, né, que é representado aqui pelo L, que é 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. É a fórmula da área do hexágono. Então, vamos ver justamente, né, como calcular a área de um prisma que seja, né, com essa base, tá certo? Vamos ver então aqui, ó. A gente vai calcular o volume do prisma abaixo, né? Considerando bases regulares. Então aqui a gente tem o prisma. Vejam que a base dele é um hexágono, né? Tem uma figura com 6 lados. Se a base daqui fosse um quadrado, você faria, né, um lado vezes o outro, tranquilo a área da base, né? Agora, como é um hexágono, vai depender do lado. Aqui foi dado o lado do hexágono 20 centímetros. E aqui foi dada a altura, né, do prisma 50, né? Então vamos ver aqui como vai ficar, ó. A gente tem a fórmula aqui da área do hexágono, que vai me dar a área da base desse prisma. Vai ficar 3 vezes o lado ao quadrado. O lado ao quadrado, no caso aqui, o lado do hexágono mede 20, então 20 ao quadrado. A raiz de 3 é da fórmula, o sobre 2 também é da fórmula, como vocês estão vendo aqui abaixo. Essa fórmula aqui a gente mantém, né? A estrutura dela e só troca o L. E o L é a medida do lado do hexágono, que nesse caso seria o 20. Então, ó, 3 vezes 20 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Na sequência, 3 vezes 20 ao quadrado, 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Aqui seria tudo multiplicação, só que antes a gente vai substituir a raiz de 3 arredondando 1,73. Depois, multiplicando tudo aqui em cima, 3 vezes 400, vezes 1,73, a gente vai encontrar 2076. Fazendo a divisão por 2, a gente vai ter 1.038 centímetros quadrados, que é a área da base, né? Que seria a área desse hexágono, que seria a base do prisma. Só que esse problema ele não pediu a área, né, da base, ele pediu o volume. A gente está achando a área da base para chegar no volume. Então, agora sim, a fórmula do volume, a fórmula do volume do prisma é sempre a área da base, que se fosse quadrado, por exemplo, seria bem simples, mas nesse caso foi um hexágono, vezes a altura. A altura, se você olhar aqui, o hexágono tinha altura 50, né? Então, aqui a altura 50, a área da base nós encontramos aqui nessa fórmula, né, 1038. Então, a gente ficou aqui com 1038 vezes 50, faz aqui a multiplicação, então a gente tem agora, né, 51.900 centímetros cúbicos, que seria a área total aí do nosso prisma, que tem uma base em forma de hexágono, está certo?
Então, aqui, lembrando que você pode calcular qualquer volume de prisma fazendo a área da base vezes a altura. Se a área da base for fácil, como um quadrado ou um retângulo, é um lado vezes o outro, tudo bem. Agora, se você tiver um hexágono, né, ou qualquer outra figura que você necessite uma fórmula especial para a área da base, você vai ter mais trabalho, como a gente viu aqui nessa aula. Então, forte abraço a todos e até a próxima.